capítulo 1, versículo de 1 a 3. E eu preciso muito da sua atenção aqui nesse momento, para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. São apenas 3 versículos, mas cheios de doutrina, cheios de coisas maravilhosas ao nosso coração. Diz assim o texto sagrado, irmãos: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vamos ler o 3? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, prepare-se para aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração aqui nessa noite. Aquilo que da parte dele vem através da Escritura Sagrada. Precisamos muito da iluminação interna do Espírito Santo, para entendermos aquilo que Deus quer falar conosco. É o start, é a luz. Precisamos muito do convencimento, precisamos muito da iluminação interna do Espírito Santo, para entendermos textos tão maravilhosos como esse. Deus querido, mais uma vez, obrigado por estarmos na casa do Senhor. Oh Deus, poderíamos estar em tantos outros lugares, mas o Senhor, Deus, sendo um Deus gracioso, misericordioso, nos traz à tua casa. Sabemos que estamos aqui somente, Deus, porque fomos trazidos e conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Sabemos que quem empurra, que quem impele é o Espírito Santo. Ele é agente da criação. E te bendizemos porque Ele nos trouxe mais uma vez à tua casa para ouvir a tua palavra. Obrigado por cada irmão que adentrou essa casa. Obrigado por cada família representada. Pedimos, Deus, a orientação do Espírito Santo do Senhor, a capacitação, a bênção do Senhor, para tratarmos de um texto tão maravilhoso, mas também tão complexo ao mesmo tempo. Pedimos sabedoria do alto, e a tua palavra fala: quem quer sabedoria, peça ao Senhor, que o Senhor dá liberalmente. Precisamos da unção do Espírito Santo, do carisma, do cáris, da graça do Senhor, tanto para ministrarmos como para ouvirmos a palavra do Senhor. Estejamos agora, Deus, ligados ao mundo espiritual, ligados ao trono da graça do Senhor, que agora com intrepidez adentremos ao Santo dos Santos, através do novo e vivo caminho do sangue de Jesus, e nos coloquemos diante do Senhor, na arca, diante da presença do Senhor, e nos assentemos humildemente para ouvir a voz do Senhor. Que nada tire a nossa atenção, que as preocupações agora possam bater por terra em nome de Jesus. Aquilo que vai acontecer amanhã, basta cada dia o seu mal. É momento de sermos ministrados, curados e tratados pelo Espírito Santo do Senhor. E nós te adoramos, te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos um texto maravilhoso em nossas mãos para ser tratado nessa noite. E a nossa oração é que sejamos fiéis às Sagradas Escrituras. O versículo 1, irmãos, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não havia material pré-existente, queridos. Deus criou a partir do nada, apenas com o uso de sua voz de comando. Aquilo que é chamado do fiat divino. Ele não tinha um material pré-existente, ele não tinha nada em suas mãos, mas através do fiat divino ele criou todas as coisas. Deus decidiu que as coisas passassem a existir e chamou-as à existência por meio de sua palavra. Ele disse: haja, e houve. Na obra da criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles atuaram juntos. Desde que iniciamos a nossa parte litúrgica nessa noite, nós temos apresentado, os queridos, essa questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como agentes da criação. O texto que nós lemos fala do Deus Pai, do Deus Elohim, fala do Espírito Santo e fala também no versículo 3 do Verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Haja luz e houve luz. Nessa noite, queridos, eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: Elohim, o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador do universo.
Vou repetir: Elohim, o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador do universo. Nós temos a primeira palavra no princípio, não no princípio da eternidade, como alguns postulam, mas no princípio da criação do mundo, conforme descrito aqui neste capítulo. Nós não estamos falando da eternidade, mas nós estamos falando da eternidade no princípio da eternidade da criação de todas as coisas. O texto fala que no princípio desta criação, Deus, literalmente, Elohim. Elohim, irmãos, é um termo genérico para divindade. É o nome próprio do verdadeiro Deus. O nome próprio do verdadeiro Deus é Elohim. Quando o judeu fala Elohim, ele está falando o nome próprio do verdadeiro Deus. A palavra hebraico para Deus, o primeiro sujeito de Gênesis e também da Bíblia, guarde isso. O primeiro sujeito que nós temos aqui é Elohim, é Deus. Interessante, querido, que a palavra Elohim é no plural, sabia disso? Denota a majestade de Deus, fala da pluralidade de Deus, indicando plenitude de poder, majestade, e deixando espaço também para entendermos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. No princípio criou Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus criou o céu e a terra. Elohim, querido, é a verdade, é a base de todo conhecimento sadio, é o Deus que é pessoal, Ele fala e Ele age. Seu sentido básico é o seguinte: o Deus forte, o Elohim, o líder poderoso, a deidade suprema. Elohim, irmãos, é o Deus sobre todas as coisas, é o Deus supremo. O texto fala, querido, que no princípio criou. Elohim, no princípio, Ele criou. Esse Deus trino, no princípio, Ele criou. E nós temos aqui algumas palavras para entendermos esse criou. A primeira palavra no hebraico para entendermos criou é bara, usado também no versículo 21. Olha o que está no versículo 21. Criou, pois, Deus. Volte os seus olhos para o texto sagrado. No versículo 27, criou Deus, criou Elohim. Oh, querido, essa palavra traduz a palavra hebraica, que é reservada somente para a atividade criadora de Deus. Deus criou todas as coisas. A atividade criadora de Deus, entretanto, não foi, preste atenção nisso, meu querido, uma mera organização da matéria pré-existente. Não tinha uma matéria pré-existente. Não era como um artesão modelando a sua obra. Não era como um artesão pegando barro e modelando a matéria pré-existente. Não, queridos. Não existia uma matéria pré-existente. Oh, querido, é chamado aqui nesse texto, e por alguns estudiosos, o universo foi criado, querido, es nihilo. A palavra es nihilo significa do nada. Não tinha nada e veio à existência. Isso é maravilhoso, irmãos. Vamos abrir lá em João capítulo, Evangelho de João 1:3. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Abre também Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Vamos lá abrir o texto sagrado. Carta de Paulo aos Filipenses, Colossenses 1, versículo 16. Vamos ler o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por meio dele, criado por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 3.
11:3. Diz assim, vamos ler? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Queridos, é ex nihilo, não havia nada, é que apenas Deus é eterno e transcendente. Nós temos aqui, querido, uma narrativa que é totalmente compatível com essa doutrina da criação do nada. A ênfase recai na ordenação progressiva de Deus de um mundo sem forma e vazio. A segunda palavra que temos para entender a criação é bara. A palavra bara significa essencialmente o mesmo que asa, fazer. Capítulo 1, versículo 25 de Gênesis. Olha o que diz: e fez Deus os animais selváticos. Versículo 26, também disse Deus, façamos. Irmãos, é também com respeito a toda atividade criadora. E nós temos uma terceira palavra aqui para atividade criadora de Deus. Também no hebraico é Yazar, formou. Olha o capítulo 2, versículo 7. Volte os seus olhos. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Irmãos, no princípio criou Deus o céu e a terra. Não tinha matéria pré-existente. Ele não estava agora forjando de uma matéria que já existia, não, do nada. Ele disse e aconteceu, haja e houve. Do nada, ele criou todas as coisas. O texto também, querido, fala que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Nós temos aqui uma descrição do estado da criação ainda desordenada ou incompleta. Alguns a veem como uma ameaça negativa do caos, que é superada pelo poder criativo de Deus. Alguns estudiosos, irmãos, falam de um caos instaurado. Volte os seus olhos para o texto sagrado, o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e o quê? Havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Olha o que nós encontramos aqui no versículo 2. Um lugar sem forma, vazio. Havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Imagina isso, querido. Tinha um professor de teologia sistemática que ele falava que é como se fosse o buraco negro do universo. Sem forma, vazio e trevas sobre a face do abismo. A criação original, ela ficou temporariamente sem forma e vazia. Uma condição que logo foi mudada, significando que a essa altura da atividade de Deus, a terra não estava definitivamente formada e ainda estava desabitada. Aplicando algumas coisas aqui para a nossa vida, irmãos. Primeiro, Deus formou. Hebreus 11:3, pela fé nós cremos que Ele formou de quê? Do nada, não existia nada. Ele não pegou uma matéria pré-existente e formou e criou e agora deu forma. Não, ele disse através da sua palavra e houve. Olha aqui para mim, queridos. Às vezes, queridos, a nossa vida está dessa forma. Não existe para Deus a necessidade de um ponto de partida. Amém? Deus do nada, Ele traz a existência. Nós não precisamos de dar um ponto de partida para Deus. Nós não precisamos, irmãos, de dar um material pré-existente para Deus, para Ele formar ou para Ele forjar. Não, do nada Ele traz a existência. Basta uma palavra dEle e as coisas acontecem. Do nada, é fazer, é bara, é yasa, é criar. Ele cria do nada e Ele traz a existência. Meu querido irmão, o texto fala que havia trevas sobre a face do abismo. Às vezes a nossa vida está em trevas, está como um abismo. Havia ali, queridos, um buraco negro no universo. Às vezes a nossa vida está como um buraco negro do universo. Nós não temos expectativa de nada, nós não temos esperança de nada, nós não acreditamos em mais nada, nós já não buscamos em mais nada. Mas o texto sagrado nos fala, querido, que o Espírito de Deus pairava sobre a face dos abismos. Que coisa maravilhosa. O Espírito de Deus, querido, é que dá vida a todos. Quando Ele retira seu Espírito, a vida cessa.
O texto fala que ele pairava sobre a face das águas. A palavra original sugere aqui uma ideia de proteção, de participação na obra criativa de Deus. Abra sua Bíblia, Deuteronômio 32, 11. Deuteronômio 32, 11. Vamos ler juntos? Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-as leva sobre elas. Querido, olha aqui para mim. A mesma palavra que está em Deuteronômio 32, 11, está lá em pairava sobre a face das águas. Você está entendendo, querido, que o pairar aqui é o cuidar de Deus? O pairar aqui é a participação do Espírito Santo na obra criativa de Deus. Pairando como uma águia sobre um abismo original, o poderoso Espírito faz da terra habitação para seres humanos. O Espírito protegia. Aqui, irmãos, a visão é como uma grande ave mãe chocando uma grande criação, pairando sobre a face do abismo, pairando sobre a face das águas. Ou seja, querido, o mais difícil que esteja, mas Deus está no controle, amém? O mais difícil que esteja, o Espírito de Deus está controlando a sua vida, Ele está chocando, Ele está preparando grandes coisas estão por vir. Creia nisso, querido. É o Espírito de Deus, é o Salmo 91, é estarmos sob a sombra do Altíssimo, é Ele preparando grandes coisas, é mesmo quando está tudo em abismo, mesmo quando está tudo sombrio, mas o Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus protegia aquela grande criação, o Espírito de Deus agora reservava algo poderoso que estava para surgir, que seria o céu e a terra e todas as coisas. Às vezes a nossa vida, irmãos, está o caos instaurado. Às vezes a nossa vida está um abismo. Às vezes existe trevas. Só enxergamos trevas. Abrimos os olhos buscando algo, mas nós não encontramos. Por quê? Porque onde tem trevas, nada nós enxergamos. Mas o texto fala que o Espírito Santo pairava por sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, querido. Que mesmo quando nós passamos por lutas, por trevas, por abismo, o Espírito Santo de Deus está cuidando de você. Ele vê todas as coisas. Como eu li lá em Isaías 40, e a figura de linguagem é a mesma. Isaías 40 fala que ele está assentado sobre a redondeza da terra. Ele governa todas as coisas. Ou seja, as rédeas da história estão nas mãos dele. E agindo ele, ninguém impedirá. Amém, meu irmão? O Espírito Santo pairava por sobre as águas. Eu imagino, querido, esse pairar do Espírito Santo sobre a vida de pessoas aqui nesse lugar, amém? O Espírito Santo pairando sobre a sua família, querido. Tem trevas, tem abismo, mas o Espírito Santo está pairando sobre você, aleluia. Tem lutas, mas o Espírito Santo está pairando sobre você. Tem fadiga, mas existe um Espírito Santo que paira sobre você. Tudo está como um buraco negro do universo. O caos está instaurado, mas o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo pairava sobre o caos. O Espírito Santo, querido, paira sobre a sua casa, sobre a sua família. E basta uma palavra dele e tudo pode modificar. Aquilo que porventura está sem forma e vazia, pode vir a forma. Se porventura o seu casamento está sem forma, agora pode vir a forma. Se porventura o seu lar está sem forma, se porventura a sua vida financeira, se porventura a sua saúde, se porventura aquilo que você está lidando está sem forma e vazia, mas eu digo para você, querido, que o Espírito Santo de Deus está pairando e grandes coisas vão acontecer. Evangelho de João, no capítulo 1,
versículo 1 fala: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, tudo foi feito por meio dele e através dele. Sem ele, nada do que se fez faria. Nós lemos aqui em Colossenses capítulo 1, 16, 17, que tudo subsiste por ele, tronos, principados e potestades, tudo foi feito por ele, através dele, tudo para a glória dele. 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2, abra lá por favor, na epístola. João, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém, queridos? Diz assim o texto sagrado: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, o qual estava com o Pai, e nos foi o quê? Manifestada. E o que temos visto e ouvido anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Tudo foi feito, querido, pelo verbo. Jesus Cristo, querido, ele é o verbo de Deus. Agora acompanhe comigo, querido, capítulo 1, versículo 3. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Amém? Disse Deus, o que ele disse? Haja luz. E o quê? Capítulo 1, versículo 5b. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. Não é isso que está aí na sua Bíblia? Capítulo 1, versículo 6. E disse Deus: haja o quê? Firmamento no meio das águas. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Versículo 8b. Capítulo 1, versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Capítulo 1, versículo 11. E disse: produza a terra relva. Capítulo 1, versículo 13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Capítulo 1, versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. Capítulo 1, versículo 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Capítulo 1, versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas. Capítulo 1, versículo 23. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Capítulo 1, versículo 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes. Capítulo 1, versículo 26. Também disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Capítulo 1, versículo 27. Vamos ler? Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. Capítulo 1, versículo 31b. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Irmãos, olha aqui para mim. Percebemos no capítulo 1, versículo 1, o Deus Elohim, que fala da pluralidade de Deus. O primeiro sujeito da Escritura e o primeiro sujeito do Gênesis, Deus, ele é o sujeito. Vimos no capítulo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Mas nós lemos que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e sem ele nada do que se fez criaria. Quem é o verbo? O verbo é Jesus. E nós vemos aqui agora, queridos, nós vemos verbos imperativos dizendo haja e ouve. Nós vemos haja firmamento e ouve. Nós vemos verbos ajuntem-se e ajuntou-se. Nós vemos verbos como produza e produziu. Nós vemos verbos como façamos
e aconteceu. Nós vemos verbos como houve e havendo, e aconteceu. A soberana vontade de Deus, querida, ela é irresistível. E ela se realiza pelo imperativo divino. E o imperativo divino, que é o verbo de Deus, se chama Jesus. Aleluia! Tudo foi feito por Ele e através dEle. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes na criação. O Deus, o sujeito, o Elohim, o Espírito de Santo de Deus que pairava, mas agora o verbo de Deus que haja, e aconteceu, haja e houve, ajuntem-se e ajuntou-se, produza e produziu, povoem-se e povoou-se, façamos e assim se fez. Preste atenção em mim, irmãos. Querido, numa análise sintática, o que é o sujeito? O sujeito, querido, é um dos termos essenciais da oração. O sujeito, na análise sintática, ele é responsável por realizar ou sofrer uma ação ou um estado. Estou certo, professora? Quando eu faço isso na igreja, eles passam aperto, irmãos. Costuma apertar as professoras assim, dá um branco nelas na hora assim. Nós temos, irmãos, numa análise sintética, o verbo. O verbo, preste atenção em mim, gente. Preste atenção em aula de português aqui. Ó. Verbo é a palavra que exprime o que é um fato, uma ação. Usados também para ligar o sujeito ao predicado. Olha para mim, irmãos. O verbo indica o quê? Ação. Ele é usado para ligar o sujeito ao quê? Ao predicado. O que é o predicado na gramática, querido? É um dos termos essenciais da oração. É tudo aquilo que se diz ou que se declara sobre o sujeito. Começando a me entender, irmãos? Aleluia aí. Está dando uma luz aí, irmãos? É tudo aquilo que se informa sobre o sujeito. É estruturado em torno de quê? De um verbo. Ele, preste atenção nisso, irmãos. Ele sempre concorda em número e pessoa com o sujeito. Está começando a me entender aí, gente? Está começando a cair a ficha aí? Nós podemos afirmar, querido, sobre o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador no universo, nesta economia gramatical da Trindade Santa e Eterna, que Deus Pai é quem? O sujeito, irmãos. Deus Pai é o sujeito, responsável por realizar ou sofrer uma ação. Capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra. O sujeito, o primeiro sujeito da Bíblia, o primeiro sujeito da origem. O Deus Filho é quem? É o verbo, irmãos. A palavra que exprime, que indica ação, usada também para ligar o sujeito ao predicado. Versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele é o verbo de Deus, é Ele que dá vida a todas as coisas, é Ele que dá ação a todas as coisas. Jesus dá ação a todas as coisas. E o Deus Espírito Santo é quem? Predicado, pode falar, você tem medo não. Estudei bastante para isso. Procurei não falar bobagem aqui hoje. É tudo aquilo que se diz, irmãos, ou se declara sobre o sujeito. É tudo aquilo que se informa sobre o sujeito. Ele sempre concorda em número e pessoa com o sujeito. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O nosso Deus Pai, querido, é o sujeito de todas as coisas. Aleluia. O Deus Filho é o verbo, aleluia. O Deus Espírito Santo é o predicado. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Servimos a um Deus Elohim, um Deus Criador, um Deus sustentador, um Deus que dá forma a todas as coisas, um Deus que sustenta todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por que eu trouxe essa mensagem para você, querido? Vai lá para Isaías capítulo 40, que nós lemos aí. Isaías 40, 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas?
aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, por ser ele em grande força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Versículo 27, vamos ler? Porque dizes, pois, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Elohim, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento? Versículo 29, vamos ler bem forte. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha aqui para mim, querido. Basta uma palavra. Haja. E esse haja se chama Jesus. Aleluia. Haja. Façamos. Criou Jesus, querido. Ele é o agente sobre todas as coisas. Ele é o verbo de Deus. Se porventura, querido, o caos pode estar instaurado. Alguém poderia dizer assim, como eu tenho visto algumas campanhas aí, né? Outro dia eu vi uma campanha aí que era para você provocar o milagre, dar um ponto de partida para Deus. Será que ele precisa de ponto de partida, irmão? Hein? Será que ele precisa de matéria pré-existente? Hein? Não. Ele não precisa de matéria pré-existente. Ele do nada traz a existência. Basta uma palavra dele. Haja e ouve. Em trevas ele fala, haja luz. Oh, querido, creia nisso. E é isso que o profeta Isaías está dizendo aqui, querido. Aquele que criou todas as coisas, porventura estará o seu caminho encoberto diante dele? De maneira alguma. É isso que Isaías escreveu, irmãos, lá em Isaías 40. Ele buscou e rebuscou lá na criação para falar da grandeza de Elohim, o Deus criador e sustentador. E ele fala, esse que criou todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o sujeito eterno, o verbo eterno, o predicado eterno de Deus. Será que porventura aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, será que porventura ele esqueceu de você, irmão? Não, ele não se esquece dos seus. Amém? Vamos colocar de pé. Ministério de louvor. Eu gostaria de cantar aquela música que nós cantamos novamente. Aquela música que nós cantamos sobre a cura. Versículo 2 fala que, porém, a terra estava sem forma e vazia. O texto fala que havia trevas sobre a face do abismo. Em determinados momentos da nossa vida, irmãos, a nossa vida está sem forma e vazia. E existe trevas sobre a face do abismo. Já pensou isso? Você já imaginou um trem sem forma e vazia? Aí fala que ainda havia trevas sobre a face do abismo. Piorou mais ainda. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Aleluia. Deus está cuidando de você, querido. Creia nisso. Amém? Ele cuida. O Salmo 91 fala que Ele cuida de nós na sombra das suas asas. Como uma grande ave mãe, Ele cuida dos seus. Como uma galinha cuida dos pintainhos, Ele cuida de nós na sombra das suas asas. E nós vamos cantar essa música, querido. E eu gostaria que você viesse aqui à frente para eu orar com você. Crendo nesse Deus Elohim, Criador e sustentador do universo. Crendo nesse Deus sujeito no verbo que é Jesus. Creia que Ele pode apenas dizer uma palavra e tudo pode mudar. Quando nós cantamos essa música, querido, sei que tem algum motivo de oração, algo na vida que esteja sem forma e vazio, trevas sobre a face do abismo. Às vezes o caos está instaurado na família, na casa.
Às vezes o caos está instaurado, querido, nos negócios, está tudo no caos. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? Enquanto nós cantamos essa música, eu gostaria que você viesse aqui à frente para a gente estar orando. Cantar apenas uma vez. Se tentaram matar os teus sonhos, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova. e ferido, perdeu a visão. Perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão. Não desista! Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista! Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levante os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. E a tua visão. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém. Os presbíteros, por favor, estenda a mão sobre a igreja. Deus amado, obrigado por essa palavra que veio do teu trono ao nosso coração nessa noite. Obrigado porque tu és Elohim, o Deus criador e sustentador do universo, o Deus que sustenta as nossas vidas. Mesmo que o caos esteja instaurado, mesmo que haja o abismo, mesmo que haja trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus paira. Estamos cuidados pelo Espírito Santo do Senhor e cremos que grandes coisas estão por vir. Cremos numa criação nova, cremos em restauração no lar, na família, na igreja. Cremos em avivamento no meio da igreja. Cremos que o Espírito Santo está preparando grandes coisas. Cremos que o Espírito Santo, como uma grande ave mãe, está chocando coisas poderosas que vão eclodir na história para a glória do Senhor Jesus. E nós queremos abençoar esses irmãos aqui, Deus. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor conhece a lástima de cada um. O Senhor conhece a dor de cada um. Tu és um Deus onipresente. O Senhor conhece a história de cada um que está aqui. E nós clamamos, Deus, basta uma palavra tua. Uma palavra do Senhor nessa noite. Estamos pedindo uma palavra. Que haja, Deus, que haja, que aconteça. Apenas o verbalizado poder do Senhor, através da pessoa gloriosa de Jesus.
Oh Deus, nós estamos pedindo ao Senhor que haja restauração no meio da família, que haja restauração da saúde no meio dos lares, que haja cura do Senhor, que haja poder do Senhor, que haja milagre do Senhor, que haja unção do Senhor, que haja restauração. E nós cremos nisso, Deus. O Senhor não precisa de material pré-existente. O Senhor não está apenas moldando, mas o Senhor está criando coisas novas nessa noite. Como o Senhor criou através do nada, através do qual tudo veio à existência. Cria nessa noite, Deus. Cria nas famílias, cria nos casamentos, cria novo marido, cria nova esposa. Restaura, Deus. Cria novos filhos, cria novos crentes nessa igreja. Cria, Deus, cria. A partir do nada nós cremos nisso. E nós abençoamos o teu povo, Deus, e profetizamos coisas novas acontecendo no mundo espiritual. Profetizamos a paz do Senhor que excede todo entendimento. Profetizamos curas, milagres e prodígios. Profetizamos restauração para a glória do Senhor. Profetizamos, Deus, curas clínicas e espirituais para a glória do Senhor. Profetizamos portas de emprego aberta. Profetizamos, Deus, cura em nome de Jesus. Cura os enfermos dessa igreja, Deus. Cura as enfermidades. Oh, Deus amado, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo porventura tem levado, nós repreendemos em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás bateu em dianteira, nós repreendemos em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há autoridade no nome de Jesus. Aquele que criou o verbo criativo é Ele. Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito por intermédio dEle. E nós cremos em Jesus. Aleluia! E nós profetizamos nessa noite, Deus, unção de multiplicação. Recebe a cura! Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Só as vozes. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar, querido, na graça do Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Graça poderosa do Senhor esteja sobre você e sobre a sua vida. Amém. Nós vamos encerrar, que Deus te abençoe. E depois que nós encerrarmos o culto, eu vou cumprir a palavra do Senhor, onde diz: se existe alguém doente, chama os presbíteros e unge com óleo. Depois de encerrar o culto, se você crê nessa palavra, você vem aqui à frente que eu quero te ungir, os enfermos, em nome do Senhor Jesus. Mas nós vamos encerrar o culto, tá bom? Que Deus te abençoe, uma semana abençoada, na presença do Senhor Jesus, cheia de milagre. Deus é Deus de milagre. Como Deus tem ministrado ao meu coração nesse texto, irmãos. Essa palavra, ela tem queimado no meu peito. Eu tenho estudado esse texto cada dia, preparando. Mas isso, irmãos, tem me alimentado esses dias. Esse Deus que não precisa de matéria pré-existente, do nada Ele traz a existência. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém. Ô Fábio, obrigado por você estar aqui, viu? Deus te abençoe.
Fico alegre com a sua presença aqui conosco. Deus te abençoe poderosamente. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre essa igreja amada, sobre essa cidade, mantendo, e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus, amém. Eu não vou até a porta não, Deus te abençoe. Quem quiser que eu ore com ele, vem aqui à frente que eu vou orar. Os enfermos, somente para a enfermidade.